Vocês duas sempre sonharam em ser mães, e por que que eu pergunto isso? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que cada vez mais tardiamente as pessoas formam famílias e pensam em filhos, né? E aí, enfim, a gente pode elencar várias causas para isso, mas tem muitas mulheres que querem também crescer e empreender e pensam primeiro na questão do trabalho, né? Então, eu quero primeiro me realizar profissionalmente e depois pensar em família. Foi assim com vocês também? Não estou falando que tem uma resposta É. certa ou errada, só Não, perguntando mesmo comigo se. não. Ou se E desde o início foi uma é, coisa junto, assim, e as coisas eu foram se sempre quis desenvolvendo. ser mãe, sempre quis ser mãe, sempre quis construir minha carreira. Não, não existia uma coisa sem a outra. Uhum. E eu estimulo as pessoas, as mulheres, a não esperar. Na verdade, é tudo, né? A gente nunca pode. Não, quando eu chegar em tal lugar, aí eu vou Aí fazer eu vou tal. poder ter um Você filho. não vai. Tanto que Não, você teve novíssima, né, eu tive Sandra? super nova e não me arrependo. É aquilo. Quanto Aham. mais a gente faz, mais a gente consegue Aham. fazer. A gente dá conta, sim. As oportunidades vão continuar aparecendo. É só a gente saber identificar e ir atrás que a coisa vai acontecer. Então, eu acho que não tem essa coisa de idade. Lógico, você tem que ter o mínimo de condições financeiras, porque são despesas grandes. Mas assim, as mulheres que esperam muito, esperam estar mais estáveis nas suas carreiras, acabam perdendo um prazo, porque a gente tem um relógio biológico. Não adianta a gente negar, porque a gente tem. E a qualidade, você foi mãe mais tarde. Talvez tenha tido mais dificuldades para engravidar. Ou não, biologia não é exatas, né? Então, não tem mas como demorou mais generalizar. de 2 anos. E aí isso acaba podendo frustrar e te prejudicar mais nas suas outras atividades, na carreira, do que se você fosse mais nova e não tivesse que ter passado por tudo isso. Mas não é isso. Eu acho que é isso. A gente dá conta, a gente não precisa esperar uma coisa para fazer outra. E quanto mais cedo a gente começa, melhor é, porque mais a gente mostra que pra gente mesmo, assim, que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente Uhum. Eu acho que tem consegue. também aquela coisa, né, Sandra, de. Pô, eu sou pai também. Minha filha tem 4 anos. Depois que ela nasceu, é como se primeiro eu não lembrasse da minha vida pregressa. A vida faz É mais como se tipo, nem sentido. fizesse É outro sentido o sentido que eu da vivia vida. antes. Uhum. E depois é aquela coisa. Bom, tem um ser humano, depende 100% Depende de de mim aqui no mundo. Você Você vai precisa dar o conta, sangue. né? Você vai dar- reprioriza Inclusive, tudo, você- né? Reprioriza tudo. É. Eu acho que nesse ponto da sua pergunta, assim, primeiro é que não é um jogo de ou, é um jogo de e, né? Que é um pouco do que a Sandra comentou. No meu caso, eu sempre quis formar uma família, né? Que, óbvio que ser mãe, ele está dentro do contexto formar uma família. E eu sempre quis também ter uma carreira. E uma carreira que eu sempre me dediquei muito para ter uma ascensão veloz, porque acho que desde do que eu vivi, desde a minha infância, era quase uma necessidade que eu coloquei aquilo como a motivação. Era, cara, eu quero ter uma carreira de sucesso, eu quero melhorar a condição, quero dar uma condição melhor para minha família, mas sempre, nunca foi uma escolha, sabe? Tipo assim, olha, eu vou focar na minha carreira em detrimento de formar uma família. E aí formar uma família é porque ter o filho, ser mãe, junto com, de novo, um companheiro, um parceiro, alguém que fosse do meu time ali para construir tanto a carreira junto comigo, quanto a família junto comigo. Porque, de novo, eu olho tudo de forma agregada, né? Então, sem dúvida, e eu concordo com a Sandra, que esperar... Eu tive... Meu primeiro foi com 33 também, não foi tão mais nova que você. E foi meio que no susto, eu tinha acabado de casar. Então, assim, a gente nem chegou a ter a discussão. E aí, quando a gente vai ter filho, eu já engravidei. Então, assim, foi no susto, mas não foi, porque a gente já tava casado, tava tudo certo. Mas eu tinha acabado de entrar na Singu. E aí, quando eu fiquei sabendo da gravidez, assim, filho é bênção, né, gente? Tipo, quando as meninas me procuram também, nossa, descobri que eu tô grávida, o que eu faço? Eu falo, primeiro... Maravilha. Eu falo, Parabéns. primeiro, Parabéns. por nenhum segundo você tenha qualquer sentimento negativo ou se questione, tá? Isso é o primeiro ponto. Passamos desse ponto, agora vamos organizar. Qual que é o problema, qual que é a sua preocupação, tal. Então, o filho é benção. Só que eu lembro que quando eu fui falar com o Thales, eu tinha acabado de entrar na Singu. Eu falei, ai, nossa, putz, eu vou chegar lá e olha, sua sócia chegou. Chegou. Chegou grávida. E eu lembro que eu cheguei, chamei ele num canto toda cerimoniosa, porque eu conheci ele há super pouco tempo, né? Toda cerimoniosa, dedos, olha, eu tenho um negócio, eu tinha acabado de voltar da minha lua de mel e tal. Então, eu tô grávida. E aí o Thales, você conhece ele?
tá bom, mas e aí? E daí? Tá bom, e aí? Tipo, aí eu falei, não, mas né, eu queria te falar que isso não vai impactar. Ele falou assim, tá bom, mas eu te conheço, pelo amor de Deus. Eu te conheci com 2 minutos de conversa pra saber que isso não é um problema. E vamos, e seguir o jogo. E aquilo dali me deu também, putz, tirou Peso das costas ali. aquele peso, nossa, como é que eu vou falar? E assim foi nas minhas 3 gravidezes, né? Das minhas 3 gestações, que eu falo que o Thales participou das 3 de alguma forma, porque foi Singu, 2 na Singu e o G4. Eu entrei no G4 grávida, de 7 meses. Legal. E então, e sempre foi assim, ele também agiu com muita naturalidade, né, daquele jeito dele de, não, isso aí não muda nada, eu tô aqui no long run com você, né, a gente tá aqui, pro longo prazo, é pra construir um negócio muito maior do que esse período curto. Então, e assim foi, né, então pra mim não é uma questão de ou, é uma questão de como é que você conduz as duas coisas de forma concomitante, não de forma de competição, né? De tempo, de alguma coisa. Agora, até trazendo um desabafo, assim, eu não cresci nessa mentalidade maravilhosa de formar família desde sempre. Eu tinha pavor da maternidade, horror, assim, Você tinha desespero. medo? Cabeça feminista, né, amiga? Você sabe como é que é. Aquela coisa, seu filho vai acabar com sua vida. Que tá, coitada, tão nova, já engravidou, já... Não é nem ficar gorda, é muito pior do que isso. Bom, isso também, com certeza, né? Afligia. Mas depois eu pensei, não, gordura você perde e volta depois do corpo. Mas eu pensava que era uma forma de destruir a vida da mulher, sabe? Nossa. E aí, mudei totalmente de cabeça. Graças a Deus. Tive filho, graças a Deus. Só que eu acho esse equilibrar de pratos, eu não acho fácil. Principalmente com as crianças pequenas, porque eu sei que elas precisam muito da minha presença. É braçal, é um trabalho mais braçal. É braçal e eu não vou ficar delegando pra babá 24 horas por dia. Não vou fazer isso, entendeu? Então, por isso que eu fico meio período ali. Por conta, eu trabalho em casa, então eu tô ali o tempo inteiro. Só que é sempre uma sensação de... Eu não sei se é uma questão de gestão de expectativa. Eu até quero saber de vocês passaram por isso. Mas uma sensação de débito, seja de lá, seja de cá. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce a culpa, não é? E eu sei que eu estou presente, assim. Ela é minha filhinha, o Antônio ainda não nasceu, não dá pra falar, né? Mas a minha filhinha é grudada comigo, é mamãe o tempo todo. E eu tô lá grudadinha com ela. Então existe uma união muito grande entre nós. Só que aí... É claro, eu diminui um pouco a produtividade no trabalho. Aí, às vezes, eu acelero. Tipo, eu fiz um curso agora recentemente. Dei um pouco mais de atenção pro trabalho. Eu falei, não, mas agora eu preciso... Sabe assim, essa coisa de ficar equilibrando os pratos? Eu não acho isso uma coisa tão simples, sei lá.